Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e essa série é intitulada 7 Cartas e as 7 Igrejas. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Vamos estudar as 7 igrejas que aparecem em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor e as 7 cartas que foram endereçadas a essas igrejas. E nós vamos então tirar lições para a nossa vida e também para a nossa igreja. O Apocalipse, que é o livro que nós vamos basear, pelo menos nesses 2 capítulos, 2 e 3, ele foi escrito por João. Então, a título de introdução, é importante nós sabermos que João, o apóstolo de Jesus mais novo, ele estava preso na ocasião em que ele escreveu o Apocalipse, na ilha chamada Patmos, que fica no mar Mediterrâneo ou mais ali no mar Egeu. Ele estava preso por causa do Evangelho, porque foi fiel a Cristo, havia uma perseguição, e por ser um apóstolo, um pregador, um líder da igreja, ele fora preso em Patmos. E ali em Patmos, o Senhor Jesus revela a ele o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. E o livro todo do Apocalipse é uma revelação que Jesus Cristo, em visão, faz ao apóstolo João sobre as coisas futuras, sobre o final dos tempos, o que aconteceria. O livro do Apocalipse é um livro não para gerar medo nos crentes. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: nós não lemos o Apocalipse porque temos medo do que diz o Apocalipse. Na verdade, a intenção do livro de Apocalipse, o propósito é o contrário, não é gerar medo, mas gerar esperança à igreja de Cristo. Porque o livro de Apocalipse fala que o plano de Deus não vai ser frustrado. Deus já determinou todas as coisas que vão acontecer. E Ele determinou que a última página da história não é o caos. A última página da história já está escrita. E é o Senhor Jesus reinando para todo sempre. E o seu reino sendo consumado. E nós herdando em Cristo Jesus pela sua maravilhosa graça, novo céu e nova terra. E desfrutando da presença do Senhor Jesus Cristo para sempre. O livro de Apocalipse revela o triunfo do Cordeiro de Deus e do seu povo. E o livro de Apocalipse também revela 7 mensagens às 7 igrejas. O próprio Senhor Jesus Cristo, no começo do livro de Apocalipse, entrega para João 7 recados, 7 mensagens que João deveria escrever em cartas e então enviar essas cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira igreja que nós vamos ver nessa noite é a igreja de Éfeso. Mas aqui só a título de introdução e para os irmãos verem num gráfico, aqui está a ilha de Patmos, onde João teve a visão. E na visão, então, Cristo mostrou 7 conteúdos, 7 mensagens, para que fossem enviadas a essas 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, são 7 igrejas que estavam em 7 cidades daquela região, que deveriam receber essas 7 cartas. E eu acredito que as 7 igrejas aí que aparecem em Apocalipse, elas não representam 7 épocas da história cristã, como dizem alguns teólogos. Eu não acredito que são 7 ciclos, 7 épocas da igreja, e nós estamos vivendo a última época, a época de Laodiceia. Eu acredito que Apocalipse, essas 7 igrejas, na verdade são tipos de igrejas em todos os tempos. Em todos os tempos existiram igrejas como Éfeso, como Esmirna, como Laodiceia e assim por diante. Também eu acredito que são 7 tipos de crentes que estão numa mesma igreja.
Dentro da nossa igreja há cristãos que são mais parecidos com os crentes de Laodiceia, outros que são parecidos com Éfeso e assim por diante. Essas cartas, elas não são só para igrejas históricas daquele tempo, mas são para nós também hoje e para as igrejas de todos os tempos, até porque essas cartas elas sempre começam dizendo o seguinte: escreve a igreja tal, a igreja de Éfeso. Mas elas terminam sempre Jesus dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é só para a igreja de Éfeso ou para uma daquelas igrejas históricas, mas essas cartas são universais. Elas são para as igrejas do Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos, de todos os lugares, inclusive para nós aqui da Piba. E nós devemos olhar com atenção para aquilo que Jesus diz nessas cartas. Hoje nós vamos ver sobre a igreja de Éfeso e nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Leamos aí, Apocalipse 2, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 igrejas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 7 cartas às 7 igrejas. Primeira igreja, igreja de Éfeso, retornando ao primeiro amor. Nós vamos ver aí algumas mensagens que Jesus deixou àquela igreja e, consequentemente, a nós aqui. Nós vamos ver aí algumas verdades que o Senhor Jesus Cristo revelou para a nossa vida. E a primeira verdade que Jesus diz aqui nessa carta, diz à igreja de Éfeso e diz a nós e às suas igrejas espalhadas pelo mundo, as verdadeiras igrejas de Jesus que estão no mundo, ele diz o seguinte, ele afirma essa maravilhosa verdade, que é o quê? Estou no meio de vocês. Eu começo aprendendo nesse texto sobre essa verdade, de que Jesus está no meio da sua igreja, do seu povo. É o que diz o versículo 1. Quando diz o anjo da igreja ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Há aqui verdades que nos confortam, que nos trazem segurança da salvação, que nos trazem consolação. Por quê? Porque o Senhor Jesus se apresenta à igreja como aquele que está no meio do seu povo, está entre nós. As 7 estrelas aí, do versículo 1, o próprio livro de Apocalipse dá a explicação desse símbolo. Na verdade, os símbolos que aparecem no livro de Apocalipse, eles são explicados pela própria Bíblia. Nós não podemos inventar coisas fora.
da palavra. Nós encontramos muita explicação dos símbolos de Apocalipse no Antigo Testamento. E aqui, esse símbolo das 7 estrelas, nós encontramos no capítulo 1 de Apocalipse a explicação no versículo 20. Quando diz o Senhor Jesus Cristo que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E quem são os anjos da igreja ou das igrejas? Há várias teorias sobre isso, mas eu creio que os anjos das igrejas aí em Apocalipse são os líderes das igrejas, os pastores das igrejas. Não são anjos no sentido espirituais, celestiais, anjos como nós encontramos na Bíblia, resplandecentes, voando, seres alados, não são isso, nesse texto. Mas ali eu considero a palavra grega para anjo, angelos, que significa mensageiro. É nesse sentido, aos mensageiros das igrejas. São de carne e osso, são pecadores que foram resgatados por Cristo, mas foram escolhidos por Deus para a liderança da igreja. Jesus tem a liderança da igreja em suas mãos, ou na sua mão direita, na sua destra, na sua mão que representa a sua onipotência, o seu poder. E essa é uma mensagem de conforto para a liderança da igreja, porque diz que o Senhor é aquele que nos usa. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos capacita. É essa mensagem, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos protege. O Senhor está fazendo a sua obra através de nós. Ao mesmo tempo que é uma mensagem que deve causar temor na liderança. Porque é a mesma mão direita do Senhor que usa o seu povo, a sua liderança. É a mesma mão que pode disciplinar uma liderança infiel e remover essa liderança da sua igreja. Notem que Jesus aparece muito presente na igreja, inclusive na liderança. Mas o que mais me impressiona nesse texto é a parte seguinte, que aí é escancarado quando diz que Jesus ele anda entre os 7 candeeiros de ouro. E o capítulo 1 também de Apocalipse vai explicar o que são os 7 candeeiros de ouro. São as 7 igrejas da Ásia Menor. 7 é um número de perfeição que representa a totalidade. Na verdade, os 7 candeeiros representam as igrejas de Jesus na história, no mundo inteiro. O Senhor, Ele se faz real, presente no meio dos seus candeeiros, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele anda no meio do seu povo, diz o texto. A igreja de Jesus, ela é comparada à luz do mundo. O próprio Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Nós devemos ser a luz de Cristo aqui nesse mundo, em meio às trevas que nós vivemos. A igreja tem essa finalidade de refletir a luz da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, a glória de Cristo nesse mundo. Por isso há um símbolo aí da igreja, candeeiro, candelabro, castiçal, é um símbolo lá do Antigo Testamento, da menorá, o castiçal que ficava no templo e que se colocava a luz ali para iluminar o templo. A igreja é essa luz que Jesus colocou no mundo, acendeu nesse mundo para brilhar para a sua glória. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu estou no meio desse meu povo, que é a luz do mundo. Essa é uma mensagem ao mesmo tempo confortante, consoladora para nós como igreja, ao mesmo tempo deveria gerar em nós temor e tremor. Porque o Senhor Jesus Cristo anda no nosso meio, está presente no nosso meio. Às vezes nós perdemos essa visão do Cristo presente em nós, entre nós.
num culto como esse, na nossa vida diária, como povo de Deus. Temos a visão correta, sim, de Jesus entronizado, aquele que ressuscitou, que subiu e está entronizado à direita do Pai, reinando, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, aquele que um dia virá, cheio de glória nas nuvens dos céus, para consumar o plano de Deus e levar o seu povo para o seu reino eterno. Essa visão é correta do Cristo transcendente, o Cristo na glória, mas nós temos que ter a visão também do Cristo imanente, o Cristo presente, o Cristo no meio do seu povo. É isso que diz aí. É o próprio Senhor Jesus Cristo: eu ando no meio de vocês. Ele se faz presente pelo seu Espírito entre nós. E aquilo deveria gerar um senso de consolação naqueles homens, naquelas mulheres, naquele público original, naquelas igrejas da Ásia Menor que estavam naquele tempo atravessando um momento de tribulação terrível, havia perseguição, era um tempo de incertezas, era um tempo de medos, eram tempos de tribulações para aquelas igrejas da Ásia Menor. Não era fácil ser um cristão naquele tempo, e essa verdade de que Jesus não abandonou o seu povo não está nesse mundo sem a presença do Senhor, não está nesse mundo deixado à sua própria sorte, cada um por si. Não, o seu povo tem a presença do seu Senhor, e Ele pode cuidar de nós, Ele pode nos levar em segurança para o céu, Ele pode nos fazer perseverar, Ele pode derramar a sua graça sobre nós, Ele ouve as nossas orações, Ele derrama sobre nós o seu favor, Ele está agindo, Ele está se manifestando no meio do seu povo, Ele é real, Ele é presente em nós, entre nós. Ao mesmo tempo, isso deveria gerar em nós tremor e reverência. Num culto como esse, deveríamos adorar ao Senhor que está presente com toda alegria, com todo o nosso coração, mente, entendimento, e também em santidade, oferecendo a Ele um louvor agradável ao seu nome. Com certeza, se nós adquirirmos cada vez mais a presença real de Cristo no meio do seu povo, o nosso culto vai ser cada vez mais fervoroso, mais sincero, mais agradável ao Senhor, um culto racional, que agrada ao nosso Senhor que está presente. Andaríamos mais, andaríamos menos, sairíamos menos, estaríamos mais atentos, estaremos mais reverentes à sua voz, à sua presença. Descansemos, confiemos no Senhor, porque Ele está presente em nós, ou no meio de nós. Adoremos ao Senhor, porque Ele está presente no meio de nós. Ele não abandona o seu povo. Essa é a razão porque a igreja ainda existe. Essa é a razão porque o povo de Deus ainda está em pé. Porque o Senhor Jesus está no nosso meio, graciosamente, nos sustentando e nos guiando até a eternidade. Ele nos faz perseverar. Ele cuida de nós. Ele é o nosso bom pastor, mas Ele está andando também como um supervisor, e é isso que nós encontramos aqui nessas igrejas, nessas cartas, vendo como anda também a vida do seu povo, e aprovando a atitude de alguns, e reprovando outras atitudes, não para fazer com que os reprovados sejam excluídos da presença dEle, mas para nos corrigir, e nos trazer de volta para o plano do Evangelho, da santificação que Ele tem para nós. Nós vemos aí que o Senhor Jesus Cristo, que anda no meio das igrejas, que está presente em nós, você veio aqui com essa consciência, está nesse lugar com essa consciência. A presença mais importante aqui é do Senhor Jesus Cristo.
Ele olha para nós, olha para o nosso coração, Ele espera receber o nosso culto. Esse Senhor que está entre nós, Ele diz para nós: eu conheço as obras de vocês. Conheço as obras de vocês. O fato de Jesus andar e estar conosco e ser onisciente, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, apresenta o Senhor Jesus Cristo como aquele que tem olhos como de chama de fogo, que é uma simbologia sobre a onisciência e a santidade de Jesus. Ele conhece todas as coisas. E Ele está presente sempre no seu povo, Ele sabe da nossa vida, Ele conhece as nossas obras, e Ele julga com retidão. O Senhor Jesus Cristo não é como nós. Nós julgamos muitas vezes pela aparência. Nós falamos assim: eu conheço essa pessoa, ela é assim, assim, assado. E a gente julga através da nossa percepção sobre a pessoa. O Senhor Jesus Cristo não, Ele conhece. Ele pode dizer: verdadeiramente eu conheço vocês, as obras de vocês. E o que Ele conhecia sobre aquela igreja? Nós vamos ver que algumas coisas que Ele conhecia sobre aquela igreja, Ele aprovou, Ele elogiou. E outras coisas Ele reprovou e chamou para o arrependimento. Essa é a estrutura que vai guiar todas as cartas. O Senhor investiga o seu povo, está no meio do seu povo, aprova algumas coisas, mas também chama a sua igreja ao arrependimento em áreas que precisam de arrependimento. E aqui o Senhor faz o primeiro elogio nessa carta para essa igreja. Eu conheço as obras de vocês. E Ele conhecia que aquela era uma igreja elogiável nas boas obras. Ele conhecia o serviço cristão, o ministério zeloso daquela igreja. Versículo 2 diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. A igreja de Éfeso era uma igreja, uma comunidade de membros trabalhadores em prol do reino de Deus. Havia naquela igreja trabalho duro, árduo, intenso. Os crentes ali eram engajados no trabalho, no serviço ao Senhor. Eles rejeitaram ser meros espectadores. Por meio da igreja de Éfeso, a obra de Cristo ia sendo feita. O evangelho de Jesus ia sendo espalhado em toda a Ásia Menor. Eles trabalhavam e serviam o Senhor. Naquela igreja, os membros usavam seus dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo naquela cidade, para o crescimento da vida cristã daqueles membros. Eles amavam uns aos outros e serviam uns aos outros, cooperando entre si para o crescimento daquela igreja. Foi uma igreja que agradou o Senhor por ser uma igreja trabalhadora, uma igreja de servos, não uma igreja de voluntários. Eu já falei a diferença aqui numa mensagem que não faz muito tempo, aqui em Atos. O voluntário é aquele que faz o que quer, escolhe o que vai fazer, quando quer, e do jeito que quer, e vai embora a hora que quer. O Senhor Jesus Cristo, Ele tinha em Éfeso uma igreja de servos, pessoas que trabalhavam, não como voluntárias, mas em obediência ao Senhor Jesus Cristo, em amor, de uma forma perseverante, para agradar a Cristo. Será que o Senhor se agrada de mim, de você, de nós, nessa área? Andando entre nós como Ele está hoje, olhando para a nossa vida, dizendo: eu conheço as obras de vocês. Ele poderia afirmar, como Ele afirmou em Éfeso: eu conheço as suas obras. Vocês são trabalhadores no meu reino, e eu elogio isso. Eu aprovo o trabalho de vocês na minha causa. Numa igreja existem tipos de membros. Há aquele grupo que não sabe o que está acontecendo, e às vezes não sabe por que está acontecendo, porque não vem na igreja, não frequenta. Há o grupo que apenas assiste o que está acontecendo, é o grupo que fica vendo o movimento.
Ao grupo que é o mero consumidor do que está acontecendo. Está muito bom aqui e eu vou consumir o que está acontecendo aqui. Ao grupo que critica acidamente o que está acontecendo, mas ao grupo também, como na igreja de Éfeso, que se coloca nas mãos do Senhor e é usado pelo Espírito Santo para fazer acontecer, para a glória do Senhor. Qual desses grupos o Senhor se agrada? Olhando para Éfeso, aqueles que no Espírito de Deus, para a glória de Deus, estão sendo usados para fazer acontecer a obra do Senhor. O Espírito de Deus equipa cada membro da igreja, cada cristão, cada salvo com dons e talentos, para que nós usemos para o crescimento da igreja, para que coloquemos à disposição a nossa vida para o serviço de Cristo. Eu vejo aqui nesse texto uma mensagem muito importante que eu queria destacar agora para quem está servindo a Deus na nossa comunidade. As palavras de Cristo aqui, elas são de encorajamento para você que tem servido o Senhor. E talvez um trabalho árduo. E eu sei que tem várias pessoas nessa igreja que se sacrificam na obra do Senhor. Dons, talentos, recursos, estão se consagrando totalmente a Deus. Uma palavra importante para nós, uma verdade aqui é o seguinte: o seu trabalho pode passar muitas vezes despercebido das pessoas da igreja. Talvez você não está nos holofotes, trabalhando às claras, aqui na frente, por exemplo. Talvez você esteja nos bastidores, durante a semana, no grupo pequeno, na casa, evangelizando lá fora. Talvez você esteja visitando enfermos, indo atrás de irmãos que estão afastados. E ninguém está vendo isso, orando, intercedendo. E às vezes as pessoas não notam isso. Às vezes o pastor não nota isso, nem te elogia. A grande questão aqui que eu quero dizer para você, e é o que importa, é que Jesus conhece as suas obras. Ele sabe. E se existe alguém que é importante saber, é Ele. Porque é para a glória dele que nós fazemos. Amém? Continue trabalhando. Continue se dedicando. Sabe por quê? Jesus diz: eu conheço as suas obras. Eu me alegro nas suas obras, para a minha glória. Eles perseveravam no trabalho árduo em prol do reino. A palavra para nós é: consagremos a nossa vida. Integre-se no corpo de Cristo, na igreja local. Não fique solto por aí. Ache uma igreja bíblica e se envolva. Se torne membro. Sirva. Ajunte-se. Seja usado por Deus para fazer a diferença ali. Porque o Senhor agrada daqueles que estão servindo a Ele com alegria, o buscando em primeiro lugar. Uma outra coisa que o Senhor Jesus conhecia daquela igreja era o compromisso dela com a palavra, e o Senhor aprovava aquilo. O Senhor aprovava o serviço cristão daquela igreja, o trabalho árduo daquela igreja em prol do reino de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo também conhecia que aquela era uma igreja comprometida com a sua palavra, com o seu evangelho genuíno. Éfeso era uma igreja bíblica e o Senhor Jesus se alegrou disso e aprovou essa característica daquela igreja. Era uma igreja doutrinariamente sólida. Isso foi digno de elogio do Senhor. A igreja de Éfeso, ela foi fundada, ministrada por gente com compromisso visceral e sério com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, me deleitaria em ser membro de uma igreja como Éfeso. Por quê? Aquela igreja ela foi fundada por nada menos do que o apóstolo Paulo,
Paulo teve ali ao seu lado o casal Áquila e Priscila, conforme Atos 18. Foi o lugar onde Paulo mais passou tempo ensinando e discipulando uma igreja. Conforme diz o livro de Atos, o apóstolo Paulo ficou por muito tempo na cidade de Éfeso e muitos daqueles irmãos que faziam parte dessa igreja foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Paulo preparou presbíteros, líderes para aquela igreja, conforme Atos 20. Eram homens bem preparados no ensino da verdade. Timóteo, discípulo de Paulo, pastoreou Éfeso. E o apóstolo João, conforme a tradição, que escreveu o Apocalipse, terminou seus anos em Éfeso, pastoreando aquela igreja. Era uma igreja bíblica, de homens de Deus, de homens comprometidos com o Evangelho, com a palavra genuína, o puro Evangelho de Cristo. Era uma igreja que andava na palavra, na verdade. E Jesus aprovou aquilo naquela igreja. E o Senhor aprova igrejas que são bíblicas, que levam o Senhor a sério, a palavra dele a sério. Assim como nós deveríamos também buscar uma igreja comprometida com a palavra, porque o contrário de uma igreja não comprometida com a palavra é o Senhor se desagradar dali. Porque ele tem compromisso apenas com a verdade, com o evangelho dele. Existem muitas igrejas hoje que não estão agradando o Senhor, sem citar nomes aqui, mas igrejas onde a palavra de Deus não é mais central, não tem muita importância, fica na periferia do culto. O que importa são as novidades místicas, as novas, entre aspas, unções. O que se espera são as experiências emocionais, na hora das músicas, não querem pensar, não querem refletir sobre a lei do Senhor, a palavra de Deus, não querem aprender sobre o que o Senhor ensina nas Escrituras, querem apenas sentir arrepios. Não querem Bíblia, querem shows, revelações espetaculosas, sonhos misteriosos, prosperidades materiais. Não querem confronto pela palavra, querem apenas ouvir o que é conveniente, o que massageia o ego. Querem ouvir as promessas, mas não querem ouvir todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Querem bênçãos, mas não querem conhecer e obedecer a Deus. Querem a coroa, mas não querem a cruz. Naquela época de Éfeso, assim como hoje, existem falsos profetas, ensinos, falsos pregadores. Mas essas pessoas, falsos apóstolos, pregadores, eram avaliados à luz da palavra por aquela igreja, conforme diz o verso 2. E Jesus elogia isso. Aqueles homens avaliavam pela palavra de Deus que homens estavam pregando coisas fora das Escrituras e rejeitavam o falso ensino. Não era uma igreja levada a todo vento de doutrina, a novidades. Era uma igreja centrada nas Escrituras. E eles não tinham dúvidas de chamar de falsos apóstolos aqueles que pregavam o evangelho adulterado. Impostores, diz ali. Era uma igreja bíblica, comprometida com a palavra, que não era facilmente enganada pelo diabo, que é o pai da mentira, que usa falsos apóstolos para desviar a sua igreja da verdade. E o Senhor se alegra com uma igreja bíblica que procura conhecer a palavra, estudar a palavra, levar a sério a palavra, a pregação da palavra, a proclamação da palavra dele. O Senhor Jesus Cristo conhecia essa obra daquela igreja e está aprovando uma igreja firmada na palavra, no conhecimento e na prática da palavra. Jesus conhecia também a perseverança na fé daquela igreja e aprova isso. E
elogia essa virtude daquela igreja. Versículo 3 diz: o próprio Senhor Jesus Cristo, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ser cristão em Éfeso, meus irmãos, naquele tempo não era fácil, assim como não é hoje, mas eu creio que naquele tempo era muito pior do que hoje. Isso por causa de algumas razões contextuais que nós sabemos que a igreja de Éfeso vivia naquela cidade de Éfeso. Ali naquele tempo e na cidade de Éfeso ficava um dos maiores centros de culto ao imperador romano. E quando os cristãos de Éfeso não adoravam ao imperador romano, aí eles eram perseguidos e muitos eram mortos. Jesus está dizendo: eu sei da luta de vocês e a perseverança de vocês. Vocês têm suportado por causa do meu nome, por amor a mim, e têm se mantido firmes na minha presença. Vocês não têm desfalecido na fé. Não tem sido qualquer problema que tenha afastado vocês da minha presença. Vocês me amam, vocês têm sido fiéis a mim. A cidade de Éfeso não era fácil ser crente, eles tinham que perseverar, e essa não era uma missão tranquila, porque ali era o centro da adoração à deusa Diana dos Efésios. Ali havia um dos templos considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era dedicado a Diana, e muitas pessoas iam ali, e vocês se lembram no livro de Atos, no capítulo 19, que o apóstolo Paulo foi perseguido pelos idólatras de Diana, e que Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, foram levados ao teatro, ao anfiteatro, ao estádio de Éfeso, que cabiam ali cerca de 24 mil pessoas, e eles quase foram linchados no teatro ou no estádio de Éfeso, por causa dos seguidores de Diana. Eles eram cristãos e eram perseguidos por causa disso. Havia hostilidade em Éfeso contra os cristãos. Éfeso era uma cidade que era um centro de ocultismo e bruxaria na Ásia Menor. Vocês se lembram em Atos que, quando Paulo pregou ali o Evangelho, muitas pessoas se converteram, e conforme iam se convertendo, iam levando seus livros de bruxarias, de práticas de magia, de ocultismo, de feitiçarias, e colocando na praça pública ali, e queimando esses livros. Tamanho envolvimento daquela cidade no misticismo, na prática de cultos ao demônio. Não era fácil ser crente num ambiente de batalha espiritual como era a cidade de Éfeso, tanto é que foi ali, ou aquela igreja que Paulo escreve, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes, principados e potestades do ar. Não era fácil ser um crente em Éfeso, porque era uma cidade liberal, moralmente falando, libertina. Havia um grande apelo à promiscuidade, havia no templo de Diana prostitutas cultuais, e as pessoas faziam ali sexo com aquelas prostitutas como um culto a Diana. E era um sexo sagrado ali, permitido em Éfeso. Havia ali em Éfeso vários prostíbulos, como eu conheci, não que eu fui, mas eu fui na cidade de Éfeso há um tempo atrás, e ali havia as ruínas de um prostíbulo. De um lado, o teatro, aliás, a biblioteca de Celso, que era a segunda mais importante da época, só perdia para Alexandria, e do outro lado da rua, pelo subterrâneo, os homens saíam da biblioteca de Celso e iam para o prostíbulo do outro lado da rua. Era uma cidade onde era uma porta de passagem para a Ásia. E passavam ali muitos homens, muitas pessoas, e aprontavam e iam embora. Era uma cidade que não era fácil ser crente, como não é hoje para os jovens. Mas a boa notícia é que eles não davam desculpas sobre a pressão que eles viviam. Eles confiavam no Senhor e continuavam olhando para Cristo.
fizeram como Daniel na Babilônia, decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Decidiram ser luz nesse mundo, andar com o seu Deus, perseverar em Cristo, na força de Cristo. Eles também passavam por pressões internas na igreja, não só externas, no mundo, a pressão mundana, mas as pressões internas. Os nicolaítas que aparecem aí no texto, esses nicolaítas, quem são eles? São, segundo a tradição, seguidores de Nicolau. Ajudou muito, pastor. Quem era Nicolau, então? Segundo a tradição, Nicolau provavelmente era um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6. Homens que foram escolhidos pela igreja de Jerusalém, cheios do Espírito Santo. Nicolau estava lá no meio. Mas esse homem provavelmente se perdeu, se afastou do evangelho, deixou o primeiro amor, como a gente vai ver, e começou a pregar um evangelho estranho, que não é estranho nos nossos tempos, é muito comum hoje em dia. Um evangelho falso, um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem obediência. É o evangelho da graça, mas uma graça barata. Nós cremos que a salvação é pela graça, só pela graça. Mas Nicolau tinha esses seguidores e ensinava os nicolaítas, os seguidores dele, que havia condições de você conhecer a Cristo e viver para Cristo, mas fazer o que quiser na sua vida. Que ele não vai se importar, viver no pecado, na imoralidade, no dia a dia. Basta você vir nos cultos místicos que eles tinham lá. Era isso que importava. O corpo não importa. O que você faz com o corpo, Deus não está nem aí. O que importa é o seu coração para Deus. É o seu espírito ligado a Deus. Esse é um evangelho falso, mentiroso. Nós somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo pela graça é transformado. Deve viver em santidade. Deve buscar uma vida agradável ao Senhor. Se eu continuo no pecado, se eu continuo praticando obras detestáveis aos olhos de Deus, não que eu não peque, mas se eu insisto no erro, se eu estou me afundando cada vez mais no pecado, esse é um sinal, sabe do quê? Que eu ainda preciso conhecer verdadeiramente a graça de Deus. E ainda preciso receber a Jesus no meu coração e ser transformado pelo poder libertador, redentor e transformador do evangelho gracioso de Cristo. Nicolau ensinava a igreja a ser uma igreja libertina. Jogou lixo na igreja, lixo moral. Mas a igreja de Éfeso combatia isso. Jesus diz: eu tenho a favor de vocês, que vocês detestam a obra dos nicolaítas. Esse evangelho falso e barato. Notem, Jesus não disse, vocês odeiam os nicolaítas. Vocês odeiam as obras deles. A gente não deve odiar as pessoas, quem pensa diferente. Mas nós temos que rejeitar tudo que é contra o evangelho, na nossa igreja e na nossa vida. Era uma igreja então perseverante na fé. Diante das pressões dos falsos mestres, perseveravam na fé genuína em Cristo. Diante das pressões do mundo, mundanas, perseveravam na fé, mesmo sofrendo com isso. Agora, é incrível que uma igreja como essa, o Senhor não tem só elogios. Ele elogiou as obras daquela igreja. O trabalho árduo, o apego daquela igreja à palavra e a perseverança daquela igreja. Mas o Senhor, Ele também aqui, Ele faz uma ressalva, Ele desaprova algo que estava acontecendo em Éfeso. E o que era? Eu tenho uma coisa contra vocês, disse Jesus para Éfeso, ou para aquela igreja.
Você abandonou o seu, o quê? Você abandonou o seu primeiro amor. O que é primeiro amor aí no texto? Eu acredito que primeiro amor é o amor a Jesus mesmo. É aquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força e entendimento. É o estar na presença do Senhor, é a afeição pelo Senhor, é o valor pela comunhão com o Senhor, é o fervor, é o ardor diante do Senhor Jesus Cristo, é a empolgação pela presença do Senhor, é o relacionamento em si com o próprio Jesus. Como está o nosso relacionamento com Jesus? Com a pessoa de Jesus? Estou falando com as coisas de Jesus, falando com a pessoa de Jesus. Ele é real, Ele anda no nosso meio, Ele está presente. Como anda o nosso amor a Ele? O nosso coração tem sido dele. Eu quero comparar aqui esse texto e essa ideia do primeiro amor, da perda do primeiro amor, com uma esposa e um marido. A propósito, o símbolo da igreja em Apocalipse é a noiva de Cristo. Depois se torna a esposa de Cristo nas bodas do Cordeiro. Comparando a igreja de Éfeso a uma mulher, a uma esposa, nós poderíamos dizer o seguinte: uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido até o fim. Porém, pelo caminho, deixar de amá-lo. Ela pode cumprir os seus deveres todos, que ela entende que são os seus deveres como mulher. Mas no decorrer do tempo, aquilo que ela fazia por amor, agora ela faz por obrigação. O marido também pode trabalhar por obrigação e levar as coisas para casa, ser fiel até o fim, mas com o tempo perder o afeto pela sua esposa. O amor da lua de mel, o primeiro amor passou e precisa ser recuperado. A igreja de Éfeso tinha muita coisa boa, era trabalhadora, aplicada na obra do Senhor, perseverava até o fim, mas era como uma esposa fiel no compromisso, na aliança com o seu marido, jamais cogitou abandonar o seu marido, foi perseverante, fazia o serviço como uma mulher, fazendo o serviço de casa, cuidando com capricho da casa. Era a igreja de Éfeso, trabalho duro, árduo. Isso não é demérito, foi elogiado pelo Senhor. Esse não é o problema aqui. Era uma esposa que cuidava bem dos filhos pequenos, pastores que alimentavam aquele rebanho. Era uma esposa que cozinhava bem, que lavava ali a roupa. Não que a mulher existe para isso, mas é uma mulher que entende essa responsabilidade e fazia muito bem. Porém, foi deixando o amor e fazendo tudo de uma maneira mecânica. Fazia tudo bem em casa, mas deixou de nutrir amor, afeto pelo seu marido. Deixou de declarar amor pelo seu marido. Começou a ser indiferente dentro de casa para com seu esposo. Deixou de se relacionar sexualmente com o seu marido. Começou a fazer greve. Sabe do que, né? Abraçava o marido para tirar uma selfie e postar no Facebook. Mas esse era um verdadeiro me engana que eu gosto, porque dentro de casa estava distante do marido. Ela era elogiável na parte da rotina, das tarefas bem feitas, ótima dona de casa e mãe. Caráter ilibado. Nunca deu trela para flertes de outros homens. Como a igreja de Éfeso, nunca deu ouvidos para os encantos dos falsos profetas. Mas Jesus diz: você ficou gelada. Você perdeu o mais importante, que é a intimidade comigo.
Você deixou de nutrir relacionamento pessoal comigo. Você faz coisas para mim. E eu elogio isso. Eu aprovo isso. Mas você só está envolvido com as minhas coisas. Só que o mais importante sou eu. Você perdeu o primeiro amor. Éfeso se tornou uma igreja de Martas e de poucas Marias. Quem conhece a história já sabe. Marta é aquela irmã de Maria, irmã de Lázaro, que recebeu Jesus em sua casa e trabalhou para Jesus. Esse não é o problema. O problema é que ela não tirou um momento para estar aos pés de Jesus como Maria fez, escolhendo a melhor parte. Éfeso corria muito atrás das coisas do Senhor, mas deixou de se relacionar com o próprio Senhor. E esse é um risco para nós, para quem está trabalhando, para quem está servindo a Deus. Se envolver muito com as obras de Deus, com as coisas de Deus, estudo, preparar estudo para a escola dominical, mas não é mais a leitura bíblica de prazer para ouvir Deus falando consigo, mas é um estudo, uma tarefa. Não é oração para me deleitar mais na presença de Deus. É oração porque alguém pediu. Tem que orar, mas cadê o relacionamento pessoal? É o trabalhar na obra de Deus, não mais motivado pelo amor a Ele, mas porque eu estou na escala. É vir no culto, não porque Ele é tudo para mim, eu amo adorá-lo, estar na presença dEle. Mas por quê? O que vão pensar de mim se eu deixar de vir? Estar presente é elogiável. Mas a questão não é essa. A questão é, será que estamos aqui no primeiro amor? Estamos nos relacionando e dando importância ao nosso relacionamento com o Senhor? Senão tudo vira obrigação, mecânico, algo vazio, algo frio, algo que vai ficando pesado. E a consequência é a gente abandonar até as coisas, as obras, porque o mais importante, o que nos dá combustível, o que nos dá prazer na obra de Deus, nas coisas de Deus, é nos deleitarmos na presença do Senhor. O Evangelho é relacionamento com Jesus. Talvez aqui existam pessoas que estão trabalhando, levando a palavra, perseverando, jamais cogitaram abandonar o Senhor, porque são salvos de verdade. Talvez pessoas que estão preparando estudos, estudando teologia, estudando livros, lendo a Bíblia, preparando para servir pessoas numa classe, discipulado. Estão aqui louvando a Deus, com os instrumentos, com as vozes. A pergunta de Jesus é: onde está o seu coração? Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho, Pedro. Tu me amas? Tenho, porém, contra ti, você perdeu o primeiro amor. E Jesus chama aquela igreja para o arrependimento, para se voltar para aquilo que é mais importante, que é a vida com Ele. Ele diz: arrependa-se, lembra-te de onde você caiu, o que você começou a fazer ou deixar de fazer, que você perdeu aquele amor do novo convertido, aquela paixão por mim, aquele entusiasmo por mim. O que você deixou de fazer? Parou de ler a Bíblia, parou de orar apenas para estar na minha presença, só ora para servir, mas não para desfrutar da minha presença. Onde você caiu? O que você está deixando de fazer? O que está te enrolando nessa vida, que você deixou de nutrir o primeiro amor? Ele diz: arrependa-se, mude a mente, mude de atitude e volte a praticar as primeiras obras. A obra daquele tempo em que você
tinha um coração que queimava na presença do Senhor, que fazia tudo por amor a Ele, até porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, se eu fizer isso, aquilo, até servindo a Deus, e não tiver amor, nada valerá. Volte-se para o primeiro amor se você precisa. O Senhor nos chama para essa mesa hoje, a mesa da comunhão. Mas Ele quer chamar você hoje aqui, convidando antes, se for necessário, que você volte para o primeiro amor. E tem uma recompensa que o Senhor diz aí, eu só quero ler o texto. Uma recompensa para os vencedores, que nós vamos falar no decorrer dessa série. Quem são os vencedores? São aqueles que, uma pista, vencem pela graça do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é o símbolo da eternidade. Aquele que creu em Jesus como seu Salvador tem a vida eterna. E vai para o céu e vai desfrutar dessa eternidade. Sabe o que vai acontecer na eternidade? O que nós vamos desfrutar na eternidade? Do amor de Deus. Sabe o que nós vamos celebrar na eternidade? O amor de Deus medido naquela cruz. A presença, a comunhão com Deus. Sabe o que Jesus está falando? Isso vai acontecer na eternidade. Mas eu quero chamar você para começar desde já. Venha para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Se relacione comigo. E a boa notícia é que aquele que está presente em nós no meio dos candeeiros é aquele que pode nos renovar, é aquele que pode restaurar a comunhão perdida, é aquele que pode nos reavivar na nossa comunhão com Ele, é aquele que pode nos ajudar na recuperação do primeiro amor.